Uma coisa interessante que o Gênesis traz logo no início é o desafio que a gente no mundo, já no século XXI, com a ciência, né, toda ela estruturada e até popularizada já no nosso dia a dia, e a gente acreditar no criacionismo enquanto tudo que cerca o nosso meio, como intelectualmente falando, Milton Santos dizia, meio técnico, científico e informacional, que é o mundo que a gente vive hoje, cercado de tecnologia, ele não vem disso, né? Ele vem da oposição a isso, que é do evolucionismo, basicamente. E é um desafio muito grande a nossa fé, esse livro de Gênesis. E eu gosto sempre de cantar o Gênesis porque é uma declaração absurda para os dias atuais. Só que é interessante perceber que tanto a religião quanto a teologia, né, quanto a ciência, muitas vezes elas ficam preocupadas com explicar o mundo, explicar por que estamos aqui, explicar, né, da onde veio, a origem, sei lá e tal. E aí o que eu acho interessante é que Jesus, ele em nenhum momento se preocupou com isso. Eu não lembro de Jesus ter se preocupado com essas questões de explicar a origem do mundo, assim. Ler os evangelhos, pelo menos eu não lembro de alguma coisa desse tipo. Mas o interessante é que o fundamental da palavra de Jesus não é a explicação para esse mundo que nós vivemos, mas sim trazer um significado para esse mundo. Acho que eu já falei isso em outra oportunidade. E acho que isso é magnífico. Acho que o Evangelho, ele está muito mais interessado em trazer o significado para as nossas vidas do que trazer uma explicação do porquê nós estamos aqui. Né? Eu, durante um tempo, ficava viajando nisso. Mas, assim, é uma guerra contra um moinho de vento. Você não chega a lugar nenhum, porque tanto o criacionismo quanto o evolucionismo não tem uma comprovação de fato. Né? Cientificamente, o evolucionismo está à frente. Isso é fato, né? Até porque a religião não se preocupa em explicar cientificamente isso, porque é fé e ponto, até acabou. Né? Mas não querendo entrar nessa discussão, né? Eu acho que a preocupação maior é entender o significado. E Jesus, ele é fenomenal nisso, porque ele enche a nossa vida de significado. Tanto ele mesmo, sendo a própria vida, ele personificando a vida, a palavra, o verbo, enchendo a nossa vida de significado por si só, mas também através dos seus ensinamentos. Né? E aí também, pegando o gancho no que o Ronaldo falou sobre a questão do poder da palavra, é interessante assim que Jesus traz para a gente um significado totalmente positivo da vida. Ele nos ensina a viver com alegria. Né? Tanto é que no Sermão do Monte ele tem uma parte dedicada só às bem-aventuranças. Né? Felicidade, ir bem, né? É a sorte, digamos assim, sei lá, alguma coisa do tipo. Né? E o interessante é que no Gênesis a gente tem uma interpretação dele, a partir da queda do homem, que dá um significado totalmente negativo à existência humana. Porque o homem pecou, e aí, né, depois Paulo vai falar que todos pecaram e tal, né, e aí o homem tem que trabalhar para conseguir as coisas do suor, do seu trabalho, blá blá blá. E a gente interpreta isso, já historicamente, sei lá há quantos anos, de uma forma muito negativa. Quando, na verdade, Jesus está trazendo para nós uma visão desse homem caído de uma forma positiva. Desse homem caído, assim, no sentido de que é o cara que vai ter que trabalhar. Né? Então, Jesus, ele, nessa questão do trabalho, ele é muito simples. Né? Ele coloca a gente no trabalho como uma forma de trabalhar para o outro. Né? Aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. Então, o trabalho não é um pesar. O trabalho é uma alegria para o meu próximo. Né? Só que a gente vem trabalhando já, a gente aprende que a vida é ruim. Né? De fato, a vida não tem sido muito agradável em muitos aspectos. Né?
Mas é interessante que Jesus vem quebrar esse paradigma nas nossas vidas e ensinar a gente a viver na luz, na felicidade, né? Nesse mundo caótico, né? Só que aí é esse lance, né? Quebrar o paradigma. Não tem como eu viver sob o paradigma desse mundo caótico feliz. Não dá. É por isso que ele diz que aquele que perder a vida, ganhar na área, aquele que ganhar, está perdendo. Né? Porque aquele que permanecer no paradigma desse mundo, ele não vai alcançar a felicidade, porque é impossível. É impossível. Né? Se a gente pegar um mundo que a gente vive do sistema capitalista, né? A gente vive correndo atrás de vida profissional, isso, aquilo, de conquistar as coisas e tal, e nunca chega. O cara que consegue juntar muito dinheiro, até esse cara, ele vai faltar alguma coisa, ele não consegue a felicidade por completo. Né? Tanto rico quanto pobre que vivem dentro desse, né, vive mergulhado, abraçando esse sistema, não encontra felicidade. Jesus, ele diz o contrário, ó, morre para o mundo, esquece isso, né, morre e vem viver sob o meu sistema, né, vem viver sob os meus ensinamentos, vem viver a minha realidade. Aí você vai alcançar a felicidade plena, né? O grande desafio, acho que é esse, né? E aí o interessante é que eu vejo que Jesus, ele nos ensina a viver com alegria. Eu acho que a questão da palavra está aí. A gente foi se acostumando tanto com essas palavras que vêm lançadas, que vêm entranhadas dentro da cultura, que são repetidas várias vezes de forma muito sutil e que vão ficando, aquela história, né? Alguém já disse que uma mentira contada 1000 vezes se torna uma verdade. Né? Então, algumas coisas que estão dentro da Bíblia, que não deveriam ser analisadas sobre aquele aspecto, só são analisadas naquele aspecto porque já estão ali, sei lá, contando, sendo repetidas, interpretadas daquela forma há tanto tempo que a gente já nem questiona mais. Né? Eu acho que essa coisa da queda do homem, do Gênesis, está ligado a isso. Né? O Ronilson falou de liberdade, eu entendo até a questão da queda do homem de uma forma, digamos assim, filosófica, muito interessante. Não querendo dizer assim que Deus é sacana. Né? Mas assim, eu entendo da seguinte forma. O Ronilson colocou aqui uma questão da liberdade. Eu imagino assim, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, foi o que a Laís leu aqui, né? Está escrito. E é interessante assim, se nós somos a imagem e semelhança de Deus, acho que o quesito fundamental dele é a liberdade. Porque se a gente for analisar os outros seres celestiais, eles não têm liberdade. Né? Tanto é que Lúcifer quis ter liberdade e caiu. Os anjos, eles são servos, eles não têm, né? Como um exército, o cara não tem liberdade, ele não tem aquilo. Né? Pronto, acabou. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus e ele fez a gente igual a ele, então quando fez ali faltava alguma coisa. Né? E essa coisa, no meu ponto de vista, era justamente a liberdade. Então quando ele coloca a árvore do conhecimento, do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele estabelece ali a perfeição que existe nele, que é a gente ter a liberdade de fazer, de ser criativo, de não ser, de obedecer a ele, de não obedecer. E eu acho que o barato, sabe, é esse. Acho que Deus, ele colocou a liberdade dentro de nós. Né? E eu vejo assim dessa maneira assim, tão linda como ele criou a gente. E a gente tem a capacidade de escolher, né? Estar do lado dele ou não estar. A gente tem a capacidade de acreditar nele ou não. Né? Acho isso fantástico, assim, sabe? Maravilhoso. A gente diz, mas se ele colocou ali, sabia que o cara ia pecar, né? Deus sabe de tudo, do princípio de que Deus é onipotente, onisciente, ele sabe de tudo, ele pode tudo. Né? Mas enfim, eu acho que essa liberdade que ele nos deu envolve isso também, da gente ter liberdade com o que a gente fala, com o que a gente escolhe internalizar, também tem isso. E é interessante que é uma coisa nossa. Liberdade ele deu para cada um. Né? Nós somos iguais a ele. E o problema é quando a gente entrega essa nossa liberdade aos outros. Aí é que é o problema. Por isso que Jesus chama a gente para a liberdade nele.
né? Porque ele nos liberta, ele nos dá a autonomia de volta. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa liberdade na mão de outra pessoa, na mão de um grupo, na mão de uma coisa que não existe, que não é tangível, de uma ilusão, né? De uma fé baseada numa coisa equivocada, né? E Jesus, ele resgata isso para a gente. E isso acho que é uma das coisas mais lindas, além da salvação, que ele nos dá, que é fazer a gente retornar a esse Adão, né, que tinha essa liberdade por ele mesmo e que optou pelo que optou, né? E nem por isso acho que a vida se tornou uma vida desgraçada, né? Acho que desgraçado é quem vive querendo o ócio do Éden, sabe? E nunca avança, porque quer viver aquela coisa, né? Isso. Que não era isso. O cara deveria ter muito trabalho, porque ele tinha que cuidar de tudo. Né? Tava tudo sujeito a ele. Né? Acho que o reino de Deus é isso, é um reino de trabalho, um reino de amor, de liberdade. E Jesus ensina a gente o que é liberdade e é saber fazer as escolhas. Acho que isso que é bacana. Amém.